Alvorada Cultural. Espetáculo voltado para todas as pessoas de qualquer idade que estejam dispostas a rir um pouco de si mesmas e das ironias do mundo. Chega a Belo Horizonte no próximo fim de semana, Procura o Homem da Minha Vida, marido já tive. Com sessões nos dias 25 e 26 de junho, no Grande Teatro do Sesc Palladium, a peça, baseada no livro da argentina Daniela de Senli, tem texto adaptado de Cláudia Valle e direção de Eduardo Figueiredo. Depois da grande estreia em São Paulo em fevereiro, a peça roda todo o Brasil, encantando o público por onde passa. No palco compõem o elenco os talentos de Grace Gianoucas, Leona Cavalli, Tótia Meirelles e Maurício Machado, em um relato ágil, divertido e cheio de sacadas geniais. Por aqui, as apresentações acontecem na próxima semana no sábado, às 9 da noite, e no domingo às 7. Os ingressos custam R$ 75 a inteira e podem ser adquiridos por meio da plataforma Simpla. Bom, para contar um pouco mais sobre esse projeto, as atuações e várias outras coisas, converso agora com o ator Maurício Machado. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui do Alvorada Cultural. Eu é que agradeço, João. Um prazer estar falando com você, com todos os ouvintes da Rádio Alvorada. É um prazer a gente poder difundir arte, difundir cultura nos veículos de comunicação, para falar sobre teatro, falar sobre o nosso trabalho, e que a gente provou, né, com a pandemia, com essa peste que acabamos de passar, o quão importante, né, é o nosso trabalho para curar, para transformar, para alegrar, para divertir as pessoas. Então a gente está muito feliz de estarmos chegando em Belo Horizonte, nessa terra que eu amo, que já me apresentei tantas vezes, e levar esse espetáculo que é tão divertido e que ao mesmo tempo tem uma mensagem tão bacana, tão edificante para todas as mulheres e para os homens também. Procura o Homem da Minha Vida, marido já tive. Esse nome já chama muita atenção. Dá a entender assim, uma história que vai se equilibrar talvez entre o drama e o humor, alguma coisa nesse sentido. Como que isso reflete na própria história da obra? Então, o título por si só já é bastante engraçado, né? O espetáculo Não tem nada de dramático, não tem drama, tem percalços das vidas dessas três mulheres, dessas três amigas, interpretadas por essas grandes atrizes que o público conhece tanto por suas carreiras longevas, na televisão, no cinema e no teatro. São três amigas que se encontram em papos, em bares, e regados a drinks e vinhos, e elas vão falando sobre suas vidas, sobre as suas experiências. São mulheres acima de 50 anos, com experiências de vida, de divórcios e de encontros fortuitos com homens. Enfim, todas as suas andanças, né, pelo mundo amoroso. E tudo isso com muita leveza, com muito humor, sem baixo astral nenhum, sem angústia nenhuma e sem vilanizar em nenhum momento a figura masculina. E aí, durante o decorrer do espetáculo, as atrizes vão fazendo, assim como eu, diversos personagens. Então, o espetáculo tem um fio condutor, que é a amizade, que é o elo de união entre essas três mulheres, e depois elas vão entrando em determinadas situações em outros personagens que não as amigas. O espetáculo ele foi baseado num best-seller mundial de uma autora argentina, que é a Daniela de Seguini. Esse livro fez sucesso em vários cantos do mundo, até que há muitos anos atrás, um produtor no México e outro nos Estados Unidos tiveram a brilhante ideia de levar o livro para os palcos. E nós fomos procurados pela própria Daniela de Seguini, que procurou o nosso diretor, que é o Eduardo Figueiredo, que na época dirigia um outro grande sucesso, que esteve no próprio Sesc Palladium com muito sucesso, que foi o Mulheres Alteradas, da cartunista argentina também, Maitena. E por conta desse trabalho que o Eduardo Figueiredo fazia na ocasião, a Daniela de Seguini procurou o Eduardo e mostrou a possibilidade. O Eduardo gostou muito da obra e, como tudo, né, leva muito tempo na produção cultural brasileira, anos depois, quase 7 anos depois, ainda teve no meio disso tudo, né, a pandemia, o espetáculo chegou à cena. Então é um texto que a gente faz, uma comédia incrível, que as pessoas riem muito. Eu, em quase 35 anos de carreira que completarei em novembro, eu já tinha feito muitas e muitas e muitas comédias. Só
Às vezes que eu fui com comédias para Belo Horizonte, eu perdi as contas. Mas eu nunca tinha feito algo que as pessoas rissem tanto, sabe? Se divertissem tanto. Que legal. E ainda com um assunto tão contemporâneo, tão importante, tão atual, né? Como os que são abordados no espetáculo. Então é isso, assim, a gente está muito feliz em fazer. A nossa versão é uma versão brasileira, então é uma versão com um tempero, com um molho bem brasileiro, que fala muito sobre as questões da mulher no Brasil, né? A minha próxima pergunta, inclusive, seria sobre isso, porque como que foi feita essa adaptação, tanto para atualizar quanto para localizar, né, essa obra para o Brasil de 2022? Bom, em primeiro lugar, o livro é de 2000, então o livro já tem 22 anos, já tem mais de 20 anos. E o mundo está muito acelerado, né? O mundo está muito rápido, né? Aqui mesmo no nosso país, no nosso governo, acontecem tantas coisas que a gente se esquece, né? Da quantidade de coisas que acontecem, que a gente vai sendo atropelado, né, pelos fatos. Imagine passando 2 décadas, né, o encontro do feminino, o quanto nós homens aprendemos com a mulher, com as questões da mulher, com as diferenças que não deveriam existir e com essa equanimidade que a gente precisa ter nas relações. Tudo isso, o mundo mudou muito, né? E graças a Deus é um grande avanço que nós tivemos muitas perdas, tivemos muitas lástimas, muitas angústias, mas tivemos inúmeros avanços. E esse é um deles, né? A coisa do sexismo, do etarismo, tudo isso são questões abordadas no espetáculo que há 20 anos atrás a gente não sabia nem que era isso, né? Sim. Essas questões não eram faladas, não eram discutidas e ainda tinha aquele pequeno ranço, né, do feminismo. Hoje os homens são mais delicados no sentido do trato com a mulher, no sentido do companheirismo com a sua companheira, com a sua amiga, com a sua mãe, né? A gente não sabia o que era a palavra empatia. Então, o mundo é um outro mundo, o Brasil é um outro Brasil, e eu acho que tudo isso são questões muito presentes no espetáculo e sem pieguismo, sem panfletarismo, de uma forma muito fluida, muito leve, muito divertida, da gente rindo com a gente mesmo, entendeu? Então, eu acho que as atrizes também, a Totia, a Leona e a Grace, foram fundamentais nesse processo de ensaio também, porque é o lugar de fala delas, né? O espetáculo é dirigido por um homem, mas o elenco é um elenco de mulheres muito importantes e com bagagens culturais e pessoais distintas. Então tudo isso, além da adaptação da Cláudia Valle, que é brilhante e muito atual, tudo isso contribuiu muito, o olhar da Grace, da Leona e da Totia durante o processo de ensaio. E as mulheres se identificam muito, elas saem muito leves, a gente tem toneladas, assim, sabe, de relatos pelas redes sociais do público nos agradecendo, dizendo que é o melhor espetáculo dos últimos tempos que assistiram. E os homens também agradecendo muito por tudo isso, entendeu? Então, assim, o espetáculo é uma gratíssima surpresa para mim, inclusive como intérprete. Eu faço os 7 personagens masculinos desse espetáculo, homens que trafegam na vida dessas mulheres, quer sejam amante, quer sejam marido. Então tem um pouco do panorama de alguns homens, né? É um espetáculo realmente muito divertido. E é interessante ver esse tipo de espetáculo que tem essa fácil identificação, né? Tanto com os personagens, com a história. Eu acho que o espetáculo tem também, que você está falando, você acabou de dizer isso, e me ocorre uma coisa que eu acho que é muito peculiar desse espetáculo. Tem muita gente que eu já ouvi, né, ao longo desses 35 anos de carreira, eu não gosto de teatro. Mas você não gosta por quê? Tem gente que não gosta porque nunca foi mesmo, né?
Então tem um pré-julgamento e tem aquelas pessoas que às vezes foram assistir um determinado tipo de espetáculo que não era para elas ou que elas não estavam ainda preparadas para isso, né? É como com uma novela, com um filme. Não é porque você assiste uma novela que não tenha lhe agradado, ou porque a própria novela não era boa, não quer dizer que você não vai gostar do gênero, né? Ou um filme. Se você não gosta de terror e vai assistir um filme de terror, você não pode dizer que o cinema é uma coisa ruim. Não, aquele gênero, aquele tipo de filme você não gostou. E eu acho que esse é um espetáculo que, para quem nunca foi ao teatro, inclusive tem ingressos bastante populares, aí em BH, é um espetáculo muito adequado para isso, sabe? Porque ele tem uma comunicação muito forte, muito grande com o público. Ele tem uma comunicação realmente potente com o público. E, ao mesmo tempo, quem gosta e frequenta do teatro tem muitas camadas dentro do espetáculo, e tem esse requinte, e tem esse lugar de um bom teatro que o público também frequenta, né? Que por vezes gosta de coisas mais eruditas. É um espetáculo que também respeita esse tipo de público, entendeu? Certo. Então ele consegue a façanha de agradar a gregos e troianos. Eu acho que isso, não só por uma entrevista, mas da melhor maneira que eu possa vender o peixe do que eu faço, é o que define bem o espetáculo, sabe? Pensando agora em seu personagem especificamente, assim, muitos artistas falam dessa questão de se conectar com o personagem, com a história, que talvez essa seja uma das partes mais difíceis logo no início ali da produção. Uhum. E esse seu personagem, como você mesmo disse, são 7 personalidades, 7 pessoas Isso. diferentes. Como que foi para você se conectar e trabalhar esse personagem? Olha, João, em primeiro lugar, eu tenho um lugar no teatro muito de protagonista. Ao longo desses últimos 26 anos, todos os espetáculos que eu fiz, eu fui protagonista. Uhum. Esse eu tive um lugar muito de respeito, porque eu sou coadjuvante no espetáculo, e é um espetáculo feminino, é um espetáculo delas, é um espetáculo de mulher, né? Não que eu não tenha importância no espetáculo, tenho e tenho muita. Mas, em primeiro lugar, assim, a coisa que eu, em primeiríssimo lugar, tive muita consciência e convicção, que era um lugar de respeito, porque é um lugar de fala que não é meu, né? Eu sou homem. Então, é um espetáculo que fala sobre o universo feminino. E, especificamente, fala sobre o universo feminino da mulher 50 a mais. E as 3 atrizes são 50 a mais, são mulheres. Então, eu, em primeiro lugar, tive um lugar de me colocar de respeito, de ouvir, de aprender. Na composição dos 7 personagens, aí é igual em qualquer outra coisa que eu já tenha feito, né? Eu particularmente tenho uma premissa e tenho uma preocupação muito grande de não me repetir em nada do que já tenha feito. Até porque um dos últimos trabalhos que eu fiz recentemente foi o meu monólogo, que eu infelizmente não tive como ir para BH, mas que eu fiquei quase 3 anos em cartaz, que é o Festa Comédia, que eu fazia 6 personagens. Então, assim, eu gosto muito de brincar, de fazer espetáculos onde eu faça muitos personagens e eu mostre para o público esse leque de personalidades e da minha capacidade como intérprete de alcançar registros diferentes, vozes diferentes, corpos diferentes. O maior prêmio que eu posso ganhar como ator é a saudação e o reconhecimento do público, de sempre perceber que, nossa, mas nem parece a mesma pessoa, ou muitas vezes eu ouço assim, nossa, mas por que aquele ator da primeira cena não veio agradecer? Ele não veio agradecer porque sou eu, né? Sou eu fazendo todos eles. Então, isso foi uma preocupação minha, né? E, ao mesmo tempo, ser o mais verossímil possível, ser o mais realista possível, o mais crível possível dentro da personalidade que eu criei e dentro do que são os personagens, né? Sem caricatura, né? Porque pode ser caricato, mas tem que ser crível, né? Uhum.
Ah, que ótimo. E com o elenco, como que foi essa conexão? Você já havia trabalhado com as artistas? Como que foi a conexão para esse espetáculo? Então, nunca tinha trabalhado como ator com nenhuma delas. Uhum. A Leona é uma amiga de muitos anos. A Leona já tinha feito 2 produções nossas que o Eduardo dirigiu. O Eduardo, sim, já tinha trabalhado com ela. Certo. Eu tinha produzido a Leona no Frida e Diego, que teve aí em BH. Foi um mega sucesso em BH, inclusive no próprio Sesc Palladium. E a gente fez também Gatão de Meia Idade. Só que eu não fiz nenhum dos 2 espetáculos, até porque eu não tenho nem idade para fazer nenhum dos 2. Porque no Frida e Diego ela fazia com o Diego Rivera e no Gatão de Meia Idade ela fazia com o personagem do Gatão que era vivido pelo Oscar Magrini. Perfeito. E a Grace eu conheço há muitos anos, somos amigos, mas nunca tínhamos trabalhado juntos. E a Totia eu nem a conhecia pessoalmente. Então, mas são atrizes que eu admiro muito, que eu respeito demais e que eu acompanho a carreira. Então foi uma grande satisfação e o elenco deu muita liga, sabe? Porque os ouvintes, as mulheres e os homens também sabem que um encontro entre mulheres pode ser uma amizade eterna, pode ser muito lindo, mas também pode dar muita confusão entre elas, né? Uhum. A relação feminina, por vezes, tem as suas animosidades, né? E não, ainda mais entre atrizes, com a questão da vaidade e tudo mais. E pelo contrário, assim, sabe, a liga é perfeita, o respeito, a admiração que elas têm entre elas, e como disse no início dessa entrevista, assim, eu procurei ter o máximo de respeito e cavalheirismo desde o começo com elas e no processo de ensaio. Então foi e é um trabalho muito prazeroso, que a gente se ajuda, que a gente se abraça, que fica sempre um dando uma força para o outro, dando um toque naquilo que a gente acha que a gente possa colocar a cereja do bolo, né? Porque sempre pode ser melhor e sempre pode ser melhor. E o teatro tem isso de tão bacana, de tão gostoso. As pessoas perguntam, mas não é chato ficar repetindo sempre a mesma coisa? Uhum. Não, porque a gente sempre pode colocar mais cereja em cima do bolo e esse bolo sempre pode estar mais saboroso, esse bolo sempre pode estar mais gostoso, mais bonito, e é isso que a gente faz entre a gente do elenco, sabe? A gente se cuida, a gente se respeita, a gente se admira, e isso chega no público, sabe? O público percebe que a gente se gosta, o público percebe que a gente está se divertindo fazendo. Então, se a gente está se divertindo fazendo, a gente tem legitimidade para divertir o público também. Isso tudo com certeza vai transparecer no palco e principalmente aqui em Belo Horizonte, que o pessoal já está ávido por esse espetáculo. Acho que vai ser um sucesso. Maurício, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado pela conversa. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, João. Espero você lá, poder te conhecer pessoalmente, te dar um abraço. Com certeza. E receber o abraço desse povo maravilhoso, povo mineiro. Muito obrigado, Maurício. Até mais. Obrigado a todos vocês. Um beijo. E até o Sesc Palladium com Procura o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive. Bom, e lembrando que a peça Procura o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive, chega a Belo Horizonte no próximo fim de semana com apresentações no sábado, dia 25, e no domingo, 26 de junho. Os ingressos custam R$ 75,00 inteira e podem ser adquiridos por meio da plataforma Simpla. João Pedro Junqueira para o Alvorada Cultural.